volta com a Ação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre a situação dos refugiados e para falar deste assunto, nós entrevistamos aqui a assessora de proteção do Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, a Isabela Mazão. Bom, Isabela, a gente estava falando um pouquinho sobre a situação no mundo desses refugiados, agora vamos falar um pouquinho sobre a situação dos refugiados no Brasil. Para a gente dar seguimento à nossa fala aqui, vamos acompanhar no VT. Esta família síria da capital Damasco está no Brasil há mais de um ano. Para chegar até aqui, enfrentou vários desafios e um caminho longo até São Paulo. A Síria sofre com conflitos armados que têm provocado a fuga de milhares de pessoas em busca de abrigo em outras partes do mundo. E o Brasil vem acolhendo essa população. Não só para mim, para todos os meus amigos, para meu pai também, para minhas irmãs. Fica muito perigoso, então pela essa causa, minha família decide que tem que sair da Síria. Akram, de 21 anos, era estudante de medicina e foi o primeiro da família a deixar o país. Depois, foi a vez dos pais e dos irmãos. A integrante mais nova é essa brasileirinha de 5 meses, que nasceu em São Paulo. Com o pedido de refúgio aceito pelo governo brasileiro, a família está em situação regular. Eles podem trabalhar e exercer direitos como cidadãos. A família foi acolhida nesta entidade em São Paulo, que promove ações culturais junto à comunidade árabe. A Síria é hoje o principal país de origem dos refugiados que vêm ao Brasil. Assim como a família do Akram, mais de 2.070 pessoas do país árabe estão em território brasileiro nessa condição. E esse número tem crescido. Só nesta entidade religiosa que presta apoio a refugiados, foram mais de 500 atendimentos a estrangeiros vindos da Síria neste ano. Em 2010, foi apenas um caso. Muitas pessoas têm nos procurado, têm escrito pelo site da Caritas, pela página do Facebook da Caritas, perguntando como ajudar, ou oferecendo formas de ajuda das mais diversas. Isso é um sinal de que quando as pessoas começam a entender o que é a situação de refúgio, elas percebem que existe sempre alguma coisa que se possa fazer. Então isso é um outro ponto que a gente acho que pode destacar em termos de acolhimento no Brasil. Bom, quantos refugiados hoje o Brasil abriga? Você tem mais ou menos uma ideia? O Brasil, de acordo com os dados do CONARE, Comitê Nacional de Refugiados, tem hoje mais de 8.000 refugiados de mais de 80 nacionalidades diferentes. E a maioria deles são nacionais da Síria. Mais de 2.000 refugiados reconhecidos já vindos da Síria. E como é que são essas leis, né, para esses refugiados no Brasil? Como é que, por exemplo, essa família que estamos dando exemplo aqui, chegou da Síria, como é que funciona isso? O Brasil, desde 1997, tem uma lei nacional que rege quais são os direitos e os deveres dos refugiados dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E o governo do Brasil, ele dá documentos refugiados, dá direito, desde o momento que eles são solicitantes de refúgio, ou desde o momento que eles solicitam para o governo do Brasil o reconhecimento da condição de refugiado, eles já têm direito a uma documentação que garante a regularização provisória, direito ao trabalho formal, então a emitir uma carteira de trabalho e a tirar um CPF, bem como acesso às políticas públicas, acesso à saúde, acesso à assistência social. Uma vez que eles são reconhecidos como refugiados, que o governo faz a análise do pedido e decide que sim, aquela pessoa precisa da proteção internacional, eles recebem uma documentação, o Registro Nacional de Estrangeiros definitivo, que garante a permanência regular e continuam a ter os direitos de livre circulação, direito ao trabalho formal e acesso às políticas públicas. Quer dizer, ele pode viver como um cidadão comum. Pode viver como um cidadão brasileiro. Olha, que interessante isso daí. E quais são aí os principais desafios do refúgio aqui no Brasil? Ultimamente, eu acho que a gente pode dizer que um dos principais desafios é o de lidar com o aumento das solicitações de refúgio. O Brasil, em 2010, tinha pouco mais de 500 solicitações de refúgio, recebeu um pouco mais de 500 solicitações ao longo do ano de 2010. Já em 2014, foram mais de 12.000 solicitações. É um número crescente e o governo tem tentado se adaptar, o CONARE tem tentado se adaptar a esse aumento para conseguir continuar analisando os pedidos e fazer a análise individual de cada solicitação.
E outro desafio também é garantir que essas pessoas encontrem no Brasil uma solução duradoura, que elas consigam se integrar aqui da melhor maneira possível. E isso passa por assistência inicial quando elas chegam, principalmente nesses primeiros meses que estão bastante vulneráveis. Muitas delas precisam de um abrigo, onde elas vão poder ficar nos primeiros meses, porque chegam aqui, na maioria das vezes, sem nada. É uma viagem forçada. Casa, exato. Uma viagem forçada, é difícil planejar, se organizar financeiramente. O acesso a aulas de português para que as pessoas aprendam português e consigam se integrar também. A dificuldade da língua, né? Exato. É muito complicado. Uma pessoa síria falando com o Brasil é totalmente diferente. Exatamente. Não tem nem como se compreender o que está se dizendo e tudo mais. Esse é um grande problema. E qual é o papel aí da sociedade civil e dos governos para que os refugiados possam sobreviver no nosso país? Como é que a gente tem lidado com isso? A sociedade civil tem um papel fundamental, como mostraram no VT agora. A Caritas é uma associação que é parceira do Acnur e tem um centro de referência que apoia os refugiados desde o momento que eles chegam, com informação sobre o procedimento de refúgio, com encaminhamento para casas de acolhida, com apoio em todo o processo de documentação, de acesso a direitos, até de assistência financeira. É um trabalho feito entre Caritas com o apoio do Acnur. Os governos são responsáveis pela garantia desses direitos, pelo registro e pela documentação dessas pessoas. E como eu tinha falado no primeiro bloco, um dos pontos chaves dessa questão da proteção internacional é a garantia de não devolução para o país onde essas pessoas têm a sua vida ameaçada. Bom, a gente está falando desse conflito especificamente hoje aqui, mais voltado aí da Síria. Mas eu gostaria de falar de uns dados aqui, né, para que o povo possa entender um pouquinho, nosso telespectador, que a ONU é composta por 194 países unidos após a Segunda Guerra Mundial, como você mesmo nos disse aqui no início do programa, com sede em Nova York e tudo mais. A Casa Branca diz que os extremistas só entendem a linguagem da força, né, nesse caso aí do conflito lá. E outros, como o Reino Unido, aí a França e outros países árabes, se recusam a falar com os terroristas, no caso do Estado Islâmico. Nesse contexto, como chegar a um acordo de paz diante de tudo isso que a gente está vendo? O acordo parece cada vez mais difícil. A ONU tem, sim, um papel importante a desempenhar na tentativa de intermediar o fim do conflito. E, infelizmente, o conflito da Síria não é o único que temos visto hoje. A ONU tem várias dimensões, a dimensão política, claro, que tem justamente a ver com o que você acabou de mencionar, e também uma dimensão humanitária. O Acnur é uma agência apolítica com um mandato humanitário e o que o Acnur tem feito é tentar apoiar as pessoas que têm fugido desses conflitos. Então, o trabalho do Acnur é tentar garantir que essas pessoas encontrem um país seguro, prover assistência direta nas fronteiras, ajuda com a construção, em alguns casos, de campos de refugiados onde elas podem ficar nesse período transitório de deslocamento. E que não é o que traz a solução para o conflito. A principal solução para o deslocamento dessas pessoas é sim o fim do conflito, porque as pessoas não tenham mais que fugir. Mas, nesse sentido, o papel do Acnur é de apoiar e tentar trazer essa assistência humanitária para quem tem se deslocado de maneira forçada. Mas hoje, por exemplo, que a gente tem no cenário internacional, a ONU hoje, pelo menos, não autoriza ainda essas grandes nações a entrar na guerra, tipo ir lá e acabar com esse conflito de uma vez por todas, né? Ainda ela continua com esse papel, né? Pede para que não ocorra esse tipo de ação no país, né? É um debate que tem ocorrido no âmbito do Conselho de Segurança, como intervir e como lidar com o conflito, que passa por várias discussões políticas, como você mesmo mencionou, e interesses de diversos países. Bom, a gente está falando aqui um pouquinho sobre os refugiados no tema de hoje do programa Ação Nacional. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já.